Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido aluno e futuro servidor do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Cá estamos nós de volta em uma aula extra, da extra, da extra, da extra. Foi muita aula extra para poder a gente encerrar essa parte de contratos administrativos. Então, licitação já foi. Só quero ver com vocês um resumo que eu preparei em relação a essa parte de contratos. Então, vem para o material comigo. Vindo para cá, tem aqui alguns conceitos de alguns autores, só que eu quero fazer um desenho de contrato administrativo com vocês, então bora pegar uma página em branco para poder a gente visualizar esse ponto. Veja bem, a lógica é mais ou menos assim. A administração está aqui, ela vai e faz um contrato com um particular, com um particular. Então, a lógica é o seguinte, ó, a administração vai lá e faz um contrato em relação ao particular. Perceba nesse desenho que a administração ela se encontra em posição de supremacia em relação ao contratado, ao particular. Por quê? Porque a administração representa o interesse público e o contratado representa o interesse particular. Com essa supremacia, a administração vai ganhar diversas prerrogativas nesse contrato, ou seja, a administração nesse contrato administrativo vai ter benefícios a mais que o contratado. E nós vamos analisar já já essas prerrogativas, que são a tal das cláusulas exorbitantes. O que são as cláusulas exorbitantes? São as cláusulas contratuais que vão trazer uma posição de supremacia para a administração em relação ao contratado. Esse é o ponto-chave que eu queria falar para vocês dentro da proposta de hoje. Só que eu queria que você percebesse o seguinte, ó, quando o contrato é entre particulares, a posição é de igualdade, né? A regra é essa. Se eu alugo meu apartamento para você, esse contrato vai estar bem equilibrado em direitos e em deveres. Só que quando a administração faz um contrato administrativo, em virtude da posição de supremacia da administração, a administração vai receber cláusulas exorbitantes. Ou nome, exorbitante é algo que exorbita, ou seja, é algo que vai além. Então, essas cláusulas exorbitantes são cláusulas contratuais que vão trazer uma posição de supremacia para a administração em relação ao contratado. Já já eu começo a explicar essas cláusulas, mas antes eu quero ver algumas características desse contrato com vocês. Volta comigo para cá e agora vamos pegar a página e slide para a gente poder dar uma analisada. Vindo para cá, as características desse contrato é o seguinte, ó, se é um contrato administrativo, esse contrato está submetido ao direito administrativo. Um contrato entre particulares está submetido a um direito civil. Só que um contrato administrativo ele está submetido ao direito administrativo. Esse contrato vai ter a presença da administração em pelo menos um dos polos. Como assim um dos polos? Em um dos lados. Ou a administração está comprando, ou a administração está vendendo, ou a administração quer uma obra, ou faz uma obra. Então tem que ter a administração em algum dos polos. E a gente acabou de ver que esse contrato traz uma desigualdade entre as partes. Por quê? Porque a administração ela vai se encontrar em posição de supremacia em relação ao contratado, em posição de supremacia em relação ao contratado. Vou grifar um outro ponto simples, que é o seguinte, ó. O contrato, todo ele é bilateral. A gente até fez uma diferença há um tempo atrás, que era o seguinte, ó. O ato administrativo, ele é unilateral. Já o contrato administrativo, esse sim vai ser bilateral. Esse sim vai ser bilateral. Esses são os pontos mais fáceis de você perceber da característica desse contrato administrativo. Só que esse contrato administrativo também tem a tal da mutabilidade, ou seja, é a possibilidade de acontecer algum tipo de mudança. Daqui a pouco a gente vai estudar melhor. Só que essa mudança tem que ser feita respeitando o equilíbrio econômico financeiro. Tem que ser feito respeitando o equilíbrio econômico
financeiro. Ou seja, um exemplo fácil, antes de eu aprofundar mais para frente. Se a administração modificar o contrato de forma, por exemplo, aumentar o tamanho de uma obra, vai ter que existir o reequilíbrio econômico-financeiro, porque se o contratado vai ter um trabalho a mais, ele vai ter que receber a mais por isso. Agora, se, por exemplo, a administração tinha feito um contrato para adquirir 100 carros, só que agora ela só quer 90, ela não quer mais 100 carros, ela quer 90. Vai ter que existir um reequilíbrio econômico-financeiro e o contratado agora vai passar a ganhar menos, já que a administração quer um número menor de produtos. Então, essa mutabilidade pode ser feita, desde que eu mantenha esse reequilíbrio. Beleza? Volta comigo. Outra característica do contrato é esse formalismo. É esse formalismo. Tanto é que, de regra, só apagar aqui. Tanto é que, de regra, esse contrato vai ser escrito. De regra, o contrato ele é escrito. Como forma de exceção, esse contrato vai poder vir a ser verbal, mas não é em qualquer situação. São para os bens de pronta entrega e de baixíssimo valor. Baixíssimo valor para a administração é até R$ 4.000. Eu sei, né, que isso não é baixíssimo valor para a gente, mas para a administração, baixíssimo valor é até R$ 4.000. Veja, o contrato ele é formal, de regra ele é escrito, só que como forma de exceção, esse contrato vai ser verbal em relação aos bens de pronta entrega de baixíssimo valor, que é no valor de até R$ 4.000. Então, a regra é a seguinte: quando a administração vai fazer um contrato, em virtude da formalidade, até para poder obter provas e documentos, esse contrato é formal. Só que imagina que a administração está querendo comprar, faltou água na administração. Ela quer comprar 10 galões de água, aquele galão de água. Então, 10 galões de água é bem de pronta entrega, sim ou não? É, tá pronto, é só entregar. E está dentro do limite de até R$ 4.000. Precisa fazer um contrato com o seu Zé da água da esquina para poder, não é isso, ele me vender essa água? Não, seu Zé não vai nem querer assinar esse contrato. Então, esse tipo de compra pode vir a ser verbal. É um bem de pronta entrega, ou seja, está pronto, entregou e está dentro do limite de até R$ 4.000. Beleza? Essa característica, volta comigo. Outra característica é essa daqui, ó. A característica da comutatividade. O que danado é essa comutatividade? Aqui a lógica de trazer obrigações recíprocas. Obrigações recíprocas. Todo e qualquer contrato, ele tem a característica da comutatividade. Todo ele tem essa característica. Por que que tem essa característica? Porque todo contrato ele tem que trazer obrigações recíprocas. Uma parte compra, uma parte vende. Uma parte faz a obra, outra parte paga pela obra. Então, quando a administração, por exemplo, contrata uma empresa para construir uma escola, a empresa contratada vai construir a escola e a administração vai ter que pagar. Então, eu tenho obrigações recíprocas. Isso é chamado de comutatividade. Beleza? Volta comigo. Voltando para cá, outra característica é o contrato ser personalíssimo. O que é ser personalíssimo? É ter que ser cumprido pessoalmente. É ter de ser cumprido pessoalmente. Olha a lógica. Se eu fui contratada, minha empresa foi contratada para construir essa escola, posso mandar outra empresa fazer no meu lugar? Claro que não, porque esse contrato ele tem que ser cumprido pessoalmente. Até que eu posso fazer terceirizações de atividade meio, uma limpeza, não é isso? A produção de uma peça. Eu posso até terceirizar, subcontratar atividades meios, mas não a atividade fim. A construção da escola vai ter que ser feita por mim e não por uma outra pessoa. Com isso, a gente encerra a parte das características, que a próxima característica é essa, ó. Vem comigo daqui. O contrato administrativo tem a tal das cláusulas
exorbitantes. Isso daqui é a característica mais importante. E essas cláusulas exorbitantes são cláusulas contratuais que vão trazer uma posição de privilégio para a administração em relação ao contratado. Quais são as cláusulas exorbitantes que nós temos? Essas 7, ó. Exigência de garantia, alteração unilateral do contrato, inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido, rescisão unilateral, fiscalização, aplicação de penalidades e ocupação provisória. Então, essas cláusulas exorbitantes são aquelas que vão dar uma posição de supremacia para a administração. Então, vão trazer um monte de prerrogativas. Vamos começar de uma por uma, a começar com essa exigência de garantia. Só que para ficar mais fácil, vamos pegar uma página em branco e desenhar esse tópico daqui. Vê só. Primeira cláusula exorbitante é a exigência de garantia. Primeira cláusula exorbitante é a exigência de garantia. Eu vou colocar os pontos mais importantes e depois eu vou aprofundando aqui. Veja bem, essa garantia tem um valor regra. Essa garantia tem um valor regra e vai também possuir a exceção. Tem o valor regra e vai possuir a exceção. De regra, essa garantia ela vai ter até 5% do valor do contrato. Como forma de exceção, essa garantia pode ser de até 10% do valor do contrato. E quando é que ela vai poder ter essa exceção de até 10% do valor do contrato? Para aquelas obras de grande vulto, ou seja, de altíssimo valor financeiro, e que envolva altos riscos. Estou esquematizando o que se encontra presente lá na lei. Vamos para um exemplo simples em relação a esse ponto daqui. De vez em quando, vou começar com um exemplo nada a ver. De vez em quando, para usar o salão de festa do teu prédio, você não tem que deixar um cheque calção, não é isso? É. Cheque calção, a lógica é o seguinte: se na sua festa, no salão de festas, não acontecer nada de errado, ao final da festa, esse valor ele vai ser devolvido para você, porque ele estava servindo de uma garantia. Garantia de quê? Garantia que se alguma coisa desse errado, aquele prédio teria como ser ressarcido. Mas se não aconteceu nada de errado, o cheque é simplesmente devolvido, porque ele estava servindo de garantia. Agora imagina uma outra situação. Imagina que você, quando deu a festa do prédio, você quebrou o freezer do prédio, por exemplo. Então, aquele cheque calção que você tinha deixado em garantia vai ser usado para fazer o conserto. Essa é a lógica. Quando a administração ela faz o contrato, a administração pode exigir desse contratado em dinheiro, em fiança bancária, em depósito, uma garantia, que de regra é de até 5% do valor do contrato. Vamos imaginar um contrato de 100 mil reais, que eu só sei fazer conta com zero. Então, não vai pedir conta na sua prova não, graças a Deus, tá? Mas imagina um contrato de 100 mil reais. A administração, antes do contratado executar esse contrato, iniciar a execução, a administração já pode pedir uma garantia de até 5% do valor desse contrato. Se o contrato é 100 mil, a administração vai receber como garantia o valor de até 5 mil reais, se eu não fiz as contas erradas. E a administração deixa guardar desse dinheiro. E nesse dinheiro vão correndo juros, correção monetária, tudinho. Ao final do contrato, se o contratado não fez nada de errado, esse dinheiro é devolvido ao contratado. Mas se alguma irregularidade for cometida, esse dinheiro vai ser utilizado para poder, não é isso, para poder vir a reparar o dano que o contratado causou. Só que 5% é o valor regra, que excepcionalmente,
Quando falar na questão da sua prova, que é um contrato que envolve grandes riscos, que envolve um alto vulto, por exemplo, uma construção de uma arena da Copa do Mundo, é uma obra de grande vulto, ou seja, de altíssimo valor financeiro e que está trazendo altos riscos. O valor dessa garantia pode subir para até quanto? Até 10% do valor do contrato. Então é esse jogo de palavras que poderia cair na sua prova. Saiba que a regra é até 5, a exceção é até 10. Beleza? Volta comigo. Vamos voltar para cá e vamos lá no material em slide para poder a gente fazer na lógica. Exigência de garantia, ok. Segunda cláusula exorbitante vai ser a alteração unilateral do contrato. Aí bora pegar a página em branco para a gente poder desenhar esse ponto. Vamos pegar mais uma vez a página em branco. Aí a gente vem para cá. Segunda situação é a alteração unilateral do contrato. Obrigada, pessoal. Sei que você me deu saúde aí de casa. Então, se a alteração ela é unilateral, quem está promovendo essa alteração de maneira unilateral, é claro que é a própria administração. Vamos imaginar o seguinte, ó. Essa alteração contratual daqui, queria marcar texto. Essa alteração contratual, ela pode ser uma alteração de dois tipos diferentes. Pode ser uma alteração qualitativa, pode ser uma alteração quantitativa, qualitativa ou quantitativa. Se eu mexo na qualidade ou na quantidade, por consequência, estou mexendo também no valor. Vamos lá devagarzinho. A administração tinha feito uma licitação, depois assinou o contrato para a construção de um prédio da prefeitura. Só que depois a administração não quer no piso mais cerâmica, quer porcelanato. É uma alteração. É uma alteração que qualitativa. Eu estou mexendo na qualidade. E quando eu mexo na qualidade, automaticamente eu mexo no valor. Trocar cerâmica por porcelanato, com certeza o valor vai subir. Da mesma forma, se no projeto original era porcelanato que eu troquei agora por cerâmica, o valor do contrato ele vai descer. Então, essa alteração qualitativa, por consequência, ela mexe no valor. E o valor tem que ser mexido para eu conseguir alcançar o reequilíbrio econômico financeiro. Agora, imagine um outro exemplo. A administração queria 10 carros inicialmente. Pediu mais 2. Foi uma alteração quantitativa. O valor do contrato vai subir. Pediu menos 2. Foi uma alteração quantitativa. O valor do contrato agora vai descer. Então, esse contrato ele pode sofrer alterações. E veja que se é unilateral, a administração não pergunta se o contratado concorda. Ela simplesmente impõe aquela alteração e o contratado vai ser obrigado a aceitar. Só que essas alterações elas têm um limite máximo e mínimo. Volta comigo para a gente anotar. Vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos imaginar aqui um contrato no valor de R$100 mil. Só sei fazer conta com 100 mil. Esse contrato de valor de R$100 mil, com as alterações, o valor do contrato pode subir, ou o valor do contrato ele pode descer. Só que existe um valor máximo de alteração e um valor mínimo. Por quê? Porque essa alteração, veja que é unilateral, pode aumentar em mais 25%, o valor do contrato, ou pode reduzir em menos 25%. Então, se a administração vai fazer uma alteração unilateral, esse contrato que é R$100 mil, no máximo pode subir para R$125 mil, porque pode subir de maneira unilateral em 25%. Um contrato que é R$100 mil pode descer, e pode descer para 75 mil, que eu estou reduzindo 25%. Então, veja que existe um valor máximo e existe um valor mínimo. Cuidado com a observação na lei, que é o seguinte, ó, tem um caso em que o acréscimo poderá ser maior que 25%. Tem um caso
em que eu possa crescer mais 50% ao valor originário do contrato. Só que acrescer mais 50% não é a regra. Isso daqui é uma exceção. E essa exceção vai ser usada quando? Quando a questão falar que está existindo alguma reforma. Reforma de quê? De algum edifício. Reforma de algum equipamento. Reforma de algum edifício. Reforma de algum equipamento. Perceba que esses valores daqui são os valores regra. De regra, eu tenho 25% para mais e de regra, 25% para menos. Como forma de exceção, quando falar na sua prova em reforma de edifício, reforma de equipamento, esse valor do contrato ele pode subir em até 50% e descer em 25%. Vamos imaginar conta de padaria, tá certo? Uma conta de padaria simples. A administração tinha pedido 10 carros. 10 carros. Cada carro é 10 mil reais para eu conseguir fazer a conta. Então, 10 carros dá 100 mil reais. Pode a administração, de maneira unilateral, aumentar de 10 para 12 carros? Pode. Porque se cada carro é 10 mil, né, isso não é uma conta simples, cada carro é 10 mil. Tem 10 carros, 100 mil reais. Se ela pede 2 carros a mais, o contrato que é 100 mil vai para 120 mil. Está dentro do limite de 25%. Só que em vez de aumentar a administração, em vez de 10 carros, que é agora 8 carros, pode fazer uma redução. E essa redução está dentro da redução dos 25%. No caso de reforma, pode o aumento chegar a 50% e a redução de maneira unilateral até 25%. Só que eu tenho uma pergunta para você. 10 carros, todos os mesmos, todos do mesmo preço, 10 mil reais. Posso diminuir de maneira unilateral para 8%, porque está dentro do limite de 25%. Agora, pode a administração diminuir para 5 carros? Pode ter uma redução de mais de 25%. Volta comigo que eu vou botar uma observação aqui. Aqui a gente vai ver o seguinte, ó. Pode até ser que a redução venha a ser maior do que 25%, mas para a redução ser maior que 25%, vai ter que existir a concordância do contratado. Vai ter que existir a concordância do contratado. Olha a lógica. Quando é unilateral, a administração pode subir 25, descer 25, ou seja, 10 carros pode aumentar para 12 carros, pode diminuir para 8 carros. Mas se a administração tinha feito um contrato para comprar 10 carros e agora quer reduzir de 10 carros para 2 carros, veja, uma redução de 80%. Essa redução de 80% pode existir? Pode, desde que exista a concordância do contratado. Se o contratado concordar com essa redução, não tem problema nenhum. Agora veja, essa concordância do contratado só serve para baixar e não para subir o valor do contrato. Porque se servisse para subir o valor do contrato, seria uma fraude. Porque a administração sempre faria um contrato de um valor bem pequenininho. Quando ganhasse a empresa que a administração deseja, pediria a concordância do contratado para aumentar para um valor estratosférico. Então, isso não pode. Isso seria uma fraude à licitação. O contratado concordando só serve para baixar o contrato além do limite, mas não para subir. Então, é 25% para mais, 25% para menos, de maneira unilateral. Quer baixar mais, tem que ter a concordância do contratado. E no caso de reforma de edifício e equipamento, 50% para mais e 25% para menos. Quer baixar mais, tem que ter a concordância do contratado. Então, é esse jogo de porcentagem que pode aparecer na sua prova. Beleza? Volta comigo para cá. Voltando para cá, bora pegar o material em slide agora, para a gente dar um ok aqui nesse ponto 2 e começar a falar aqui desse ponto 3. Esse ponto 3, primeiro eu queria explicar esse nome daqui, ó. Inoponibilidade de quê? Da exceção do contrato não cumprido. O que é essa exceção do contrato não cumprido? A gente tem que primeiro entender o que é exceção do contrato não cumprido, para depois entender o que a administração está querendo dizer aqui. Veja bem, no direito civil, em um direito entre particulares, a regra é mais ou menos a seguinte, ó.
Se uma parte do contrato não cumpre a parte dela, eu não sou mais obrigada a cumprir com a minha. Como assim? Imagina que eu estava dando aula no curso X, não no espaço jurídico, porque aqui isso não acontece. Mas imagina que eu estava dando aula no curso X e tinha fechado uma turma para dar 20 aulas, por exemplo. Só que o combinado é, quando eu desse 10 aulas, eu receberia metade do dinheiro e no final eu receberia a outra metade. Só que quando deu 10 aulas, eu não recebi nada e o dono do curso disse que não ia me pagar. Eu ainda falto 10 aulas. Ele disse que não ia me pagar. Sou obrigada a continuar o restante do curso? Não. Sabe por quê? Porque se ele não cumpriu com a parte dele, eu não sou mais obrigada a cumprir com a minha. Essa é a lógica da exceção do contrato não cumprido. Se você não cumpre com a sua parte, eu não sou mais obrigada a cumprir com a minha. Então é mais ou menos você se livrar com a inexecução contratual de uma das partes. Se ela não cumpriu o seu contrato, não é isso dela. Você agora não é mais obrigada a cumprir. Só que no direito administrativo, olha o nome que existe aqui, ó. Volta comigo. O nome que existe aqui é inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido. Vamos traduzir inoponibilidade para o nome simples. Inoponibilidade é não. Pega a borracha. É não aplicação. Não aplicação de quê? Desta exceção do contrato não cumprido. Ou seja, mesmo que a administração não cumpra com a parte dela, eu continuo sendo obrigada a cumprir com a minha. Exemplo fácil. Eu fiz um contrato com a administração para fornecer gasolina para os carros da polícia. Ia fornecer gasolina para os carros da polícia. O combinado é, eu abasteço no mês inteiro e no dia 5 do outro mês eu recebo. Por exemplo, abasteci o mês de janeiro inteiro, chegou dia 5 de fevereiro, eu não recebi. E o governador do estado disse que não vai me pagar. Posso encerrar, cortar o fornecimento de gasolina para os carros da polícia? Não, porque senão eu iria atrapalhar o princípio da continuidade do serviço público. Então, mesmo sem receber, eu continuo sendo obrigada a cumprir com minha parte. Veja, a administração não cumpriu com a parte dela, mas eu, contratada, continuo sendo obrigada a cumprir com a minha parte. Ou seja, não é aplicada aquela regra da exceção do contrato não cumprido, porque mesmo que a administração não cumpra, eu sou obrigada a continuar cumprindo. Isso em virtude de que princípios? Volta comigo. Em virtude do princípio da... Pegar aqui. Cadê? Em virtude do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado e do princípio da continuidade do serviço público. Então, em virtude do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, em virtude do princípio da continuidade do serviço público, não se aplica essa exceção do contrato não cumprido. Só que aí tu me pergunta o seguinte, professora, e eu vou ter que passar o resto da vida fornecendo a gasolina para esse carro da polícia? Não. Existe um prazo. Que prazo? Um prazo de mais de 90 dias. Quando o atraso da administração for superior a 90 dias, você pode cortar o fornecimento? Não, viu? Venha comigo que eu vou esquematizar. Vem para cá. Então, vamos pegar uma página em branco para eu poder ver essa parte daqui. Deixa eu pegar aqui o ponto 3, que é a parte da inoponibilidade, que é a não aplicação. Não vou nem colocar tudo, porque você sabe. Inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido. É mais ou menos assim, ó. De um lado vai estar o contratado. Do outro lado vai se encontrar a administração. Só que a administração, ela está descumprindo o contrato. Caso clássico é não está fazendo o pagamento ao contratado. Não está fazendo o pagamento. O contratado, mesmo assim,
ele continua tendo que prestar o serviço. Agora tem uma coisa. Quando o atraso da administração for superior a 90 dias, pode o contratado parar a execução do serviço? Não, cuidado com isso daqui. Quando o atraso ele for superior a 90 dias, o contratado vai poder buscar judicialmente o que? A suspensão do contrato, ou seja, suspensão do fornecimento de gasolina até receber, ou a rescisão, que é o fim do contrato. Só que quando o atraso é superior a 90 dias, perceba claramente o seguinte: o contratado ele vai buscar judicialmente a suspensão do contrato e a rescisão, porque o contrato só vai ser suspenso, só vai ser rescindido ou mediante uma liminar ou mediante sentença judicial com trânsito em julgado. Sentença judicial com trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. E daqui que no Brasil não caiba mais recurso, vai demorar, viu, meu filho? Vai demorar muito que no Brasil não caiba mais recurso. Então, vocês perceberam o seguinte, que nessa inoponibilidade, mesmo que o contratado não receba, ele tem que continuar prestando serviço. Quando o atraso é superior a 90 dias, não é que ele vai parar o serviço, ele vai buscar judicialmente a suspensão ou a rescisão do contrato. A suspensão ele consegue com a liminar, mas o fim do contrato só com sentença judicial transitada em julgado. Resumindo, quando não cabe mais recurso. Em vários casos, nunca. Eu já vi empresa passar mais de 3 anos sem receber da administração e ter que continuar prestando o contrato por causa dos princípios da supremacia e da continuidade do serviço público. Beleza até essa parte? Vai beber uma água, comer um biscoito treloso que daqui a pouco a gente volta.